Em primeiro lugar, eu digo que o PDT não seria partido de esquerda, mas um partido de centro-esquerda. E, no meu entender, qualquer partido de esquerda e de direita, centro-esquerda, centro-direita, tem que ser um partido conciliador. Quer dizer, seus integrantes, ou seja, o político, ele tem que ser um conciliador. Porque o que interessa à sociedade é a conciliação e é o resultado, o trabalho do político. Isso é o que interessa. Eu sempre atuei na área judicial há quase 40 anos, mas a atuação do juiz federal ou a atuação da Justiça Federal ela está vinculada a todos os setores da vida, está vinculada à saúde, quando o sujeito julga questões de saúde, e quando julga também, por exemplo, crimes de corrupção com relação à saúde, está vinculada à habitação, quando julgamos muitas e muitas questões relacionadas ao sistema habitacional do Brasil, e está ligada também a outros setores da vida, a educação, por exemplo. Eu sempre tive uma relação muito próxima com a educação. Eu sempre desenvolvi, já fui professor na rede estadual, e sempre desenvolvi um trabalho ligado à educação, um trabalho de aproximação entre a família, entre a sociedade e a escola. Esse programa ele consiste em orientações e consiste também em conhecer a efetiva situação das escolas. Conheço todas as escolas de Campo Grande, todas, sem exceção. E tenho projetos com relação às escolas, por exemplo, um desses projetos ele está caracterizado ou marcado pela a transformação paulatina de escolas em tempo integral. Isso é de interesse da sociedade, de interesse extremamente dos pais, das famílias. Na área de habitação, o Brasil tem um déficit enorme de habitação, são 6 milhões e meio de lares ou de domicílios, que corresponde à deficiência. Então, na área de habitação tem que haver também uma atuação firme. Uma atuação como governador, se caso eu seja governador, uma atuação como senador, se eu for para o Senado Federal. Então, é um campo muito vasto. Valorização dos professores, voltando à educação e assim por diante. E tem outras áreas também que a gente conhece pela experiência da vida também, por exemplo, a área econômica, que sem ela nem o Estado, nem o município, nem o Brasil caminha para lugar nenhum. A classe empresarial, para produtores rurais, o estado de Mato Grosso do Sul é um país cuja economia está ligada mais à agricultura e mais à produção de grãos. É evidente que você tem que ter um cuidado imenso com a malha viária. Você tem que incentivar exportações, você tem que incentivar a produção. E assim fazendo, você está incentivando o crescimento econômico do Estado e incentivando também a produção de empregos. Então há um grande leque de atuação possível. Muito se tem discutido recentemente sobre a ausência ou a omissão do governo federal no problema da segurança na fronteira. Mato Grosso do Sul é um corredor do narcotráfico, um corredor do tráfico de armas pesadas que são largamente utilizadas nos principais centros em que organizações criminosas se estabeleceram, como São Paulo, Rio, principalmente, em outros estados também. E pouco ou nada se tem feito em termos de atuação do governo federal nesse sentido. O senhor, como eventual candidato ao governo do estado ou ao Senado, acredita que terá condições de pressionar o governo federal a ser mais atuante, mais presente? Com relação a essa matéria, isso é uma questão que deveria ser enfrentada por todos os políticos do Estado, inclusive pela Assembleia Legislativa. As bancadas federais elas têm que se movimentar muito mais, o próprio governador tem que se movimentar muito mais. A questão de fronteira é uma questão de interesse nacional. Quer dizer, um policiamento de fronteira, ele é, em primeiro lugar, feito em relação aos crimes transnacionais pela União Federal, pela Polícia Federal, que em termos de quantidade tem pouca gente. O estado de Mato Grosso do Sul, não só o estado de Mato Grosso do Sul, mas outros estados, eles têm que também fazer a sua parte. Mato Grosso do Sul, a gente conhece bem as delegacias estaduais, todas, não só as de faixa de fronteira, mas elas estão sucateadas, precisa de uma reestruturação. E outros tipos de delitos também que não estão relacionados à fronteira, por exemplo, Mato Grosso do Sul é o campeão em termos proporcionais
é o campeão em estupros e outros tipos de delitos. Então tem que haver um trabalho conjunto. O Estado de Mato Grosso do Sul ele tem que se aproximar mais da União. Existem projetos bons. Nós tivemos o projeto, o Plano Estratégico de Fronteira. O Plano Estratégico de Fronteira é um plano do governo federal, mas é um plano que tem que ser executado com a participação dos estados e participação dos municípios da área de fronteira. Outro plano que resolverá em grande parte o problema da segurança, o problema da violência urbana no país, é o CISFRON. O CISFRON é um sistema de monitoramento integrado de fronteiras, está a cargo do Exército Brasileiro e está em boas mãos. Mas tem que haver também a participação, tem que haver uma formação de um teatro nacional de combate a essa criminalidade que passa pela fronteira, porque a própria criminalidade forma também um teatro. Então nós temos que criar um movimento semelhante de estampa superior para o enfrentamento. E você não pode fazer isso sem o Estado, sem a participação do Estado. E você não pode fazer isso sem a participação dos municípios. Porque combater a violência, combater a criminalidade, não significa que nós temos que usar só o coturno, a arma e o cacetete. Nós temos que combater também através de ações sociais, políticas sociais. Tem que ser um trabalho conjunto, um trabalho multidisciplinar, partindo de todas as áreas, a área de saúde e principalmente da área de educação. Sem isso a gente não vai conseguir ir muito longe. Acesse paginabrasil.com, uma empresa do Grupo Capital de Comunicação.